Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação, muito mais debate para você, não é? A gente juntos aqui de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, programa ao vivo, não é? E a reprise de segunda a quinta, às 8 da noite, na sexta-feira, à meia-noite, sempre aqui, não é? Pela Santa Cecília TV. Na pauta sempre as questões importantes, né? Os temas do dia a dia aqui na cidade, na região metropolitana e, claro, os assuntos de interesse nacional que, infelizmente, nunca são positivos, né? Na sexta-feira a gente teve a infelicidade, né, de acreditar no presidente da República e acabamos aqui elogiando o ministro da Educação, enfim, finalmente um sujeito técnico, né, alguém da área, uma pessoa que tem aí mestrado, doutorado, focada na área da educação, vai dar uma contribuição aí importante para o país e tal, quebramos a cara completamente, né? Tentamos acreditar, né, no presidente, mas lamentavelmente até meme tem aí bombando pelo país afora, né? O ministro, ainda ministro, é ministro ainda, né? Ministro da Educação, Carlos Decotelli, né? Doutor honoris quasi. Né? Doutor honoris quasi. É uma avacalhação completa, né? Uma aberração, uma coisa inacreditável que acontece pelo país, né? É um desinteresse completo, né? Pela área cultural, pela área da educação, pela área da saúde, né? Lembrando que estamos aí há 3 meses não, né? 2 meses e pouco, né? Não é isso? Sem um ministro, não, 1 mês e meio, 2 meses, sem um ministro da saúde. O problema é que nós estamos no meio da pandemia, né? Pandemia no mundo, na Baixada Santista, enfim, né? Pandemônio no resto do Brasil. A gente, na verdade, não sabe quando é que isso vai acabar, ninguém sabe se está no pico, se está subindo lá a montanha ainda, se já chegou no platô, se vai entrar em queda, se não vai, se vai se multiplicar, se vai diminuir. Ninguém sabe absolutamente nada da situação da Covid-19 no Brasil, né? Só se sabe que o pessoal está querendo voltar com o futebol, voltaram no Rio de Janeiro, estão anunciando que vai ter público nos Jogos do Rio de Janeiro. No domingo, o Volta Redonda enfrentou o Fluminense, ganhou de 3-0, mas teve 3 jogadores que testaram positivo para o Covid-19, mas assim o time entrou em campo, jogou, né? Aí não sei quem vem dizer que não, mas ele não teve contato, não tiveram contato, como tiveram contato, pô? Então não teve treino durante a semana, né? Porque não teve a concentração, não tiveram contato, quer dizer, uma coisa completamente absurda, só no Brasil que esse tipo de coisa pode acontecer, né? E a gente vivendo aí o nosso drama, né? Os números aqui da Baixada vão aumentando, mas já num ritmo menos acelerado, especialmente aqui na cidade de Santos. Ponto de Vista conta hoje com prazer aqui com o nosso Altair de Marco, né? Mais uma vez participando e colaborando conosco, radialista, e que está sempre antenado com a cidade e com o país. Tudo bem, Altair? Prazer mais uma vez estar aqui, Boturão, ao seu lado, ao lado dos nossos convidados, Santana, da equipe, e de você que está acompanhando aqui o Ponto de Vista todas as tardes, não é? E também no Reprise à noite. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, um prazer imenso, uma honra imensa, mais uma vez estar aqui. Prazer é nosso, sempre uma satisfação ter conosco aqui o Altair de Marco, como também o nosso Joaquim Fernandes, advogado da área criminal, também uma figura sempre muito atenta, né, às questões da cidade, às questões do país. Prazer também tê-lo a bordo, Joaquim. Boa tarde, Boturão. Prazer estar no programa mais uma vez. Prazer enorme estar hoje dividindo a bancada com esse brilhante locutor, uma figura conhecidíssima na cidade que é o Altair de Marco, meu amigo Marcos Santana. Eu aproveito a sua introdução, Boturão, sobre o esporte. Acho que o maior exemplo da insanidade no esporte foi dado pelo número 1 do tênis, Novak Djokovic, que organizou um torneio desafiando a ciência e o bom senso, contaminou todo mundo. Todo mundo, né? E com público. E com público. As arquibancadas lotadas. Foi tão ofensivo isso, que a imagem dele arranhadíssima, ontem, de maneira grosseira, mas na Croácia, no próprio país, na Sérvia, estavam pichando contra ele, quer dizer, veja, e aí vem aqui no Brasil, onde os casos estão crescendo, querem fazer um jogo com o público. Eu não consigo compreender, né? É uma falta de bom senso absoluta, meu caro Boturão. Esqueci de dizer habitualmente, né? Você que é emissário do caos, saudações alvinegras do Parque São Jorge para o senhor. Cavaleiro do Apocalipse. Cavaleiro do Apocalipse. O nosso Joaquim Fernandes aqui vem falar
nesses termos e soltar esses palavrões aí referentes àquele time lá do fim do mundo. Marcos Santana está na ponta, né? Atento aí às informações importantes que vão surgindo e, claro, a sua participação, que é muito importante conosco. Tudo bem, Santana? Tudo bem, na medida do possível. Boa tarde a todos. Por falar em apocalipse, toda vez que a gente sintoniza... Gostei disso. Joaquim, toda vez que a gente sintoniza um programa de televisão, de rádio, e aí se tem a notícia do número de mortes, de vítimas fatais no Brasil e também no estado de São Paulo. No estado de São Paulo é o equivalente a cair um avião cheio de pessoas dentro por dia, né? Quer dizer, o que nós estamos vendo agora é a banalização da tragédia, né? O relato de mortes por Covid ficou parecendo a previsão do tempo, né? Você tem lá a previsão do tempo, o número de mortes e segue o barco. Então, mais do que nunca, eu acho que cada um de nós temos que agir com responsabilidade. A flexibilização já está ocorrendo, né, do comércio, das praias e assim por diante. Pensa-se aí nos eventos esportivos, mas mais do que nunca, cabe a cada um de nós ter a responsabilidade de ter uma atitude correta para evitar a proliferação da doença. E não podemos nunca banalizar a tragédia. Eu posso falar um negócio, Boturão? Sim. É curioso que na semana passada, acho que na quinta ou sexta-feira, houve a edição de uma medida da Comunidade Europeia proibindo, né, viajantes brasileiros norte-americanos. Exatamente. Norte-americanos não gratas. Brasileiros para a Europa. Então, assim, por quê? Porque aqui não se mostra absolutamente nada de convincente, e você foi muito feliz quando disse que ninguém sabe nada. Uma hora o platô, nós aprendemos o que é platô, o que é pico, mas nós não sabemos quando é o platô e quando é o pico. Infelizmente, né? Com exceção, eu disse aqui, a Baixada Santista, que funcionou do jeito que pôde, né? Nunca o Condesb atuou de uma maneira tão unida, não é? Os prefeitos se uniram, procuraram se ajudar mutuamente, conseguiram bons resultados. Agora, a gente tem cidades que têm características, são mais empobrecidas, né? E o Altair é testemunho, o Altair foi vereador, presidente da Câmara de São Vicente, ele sabe como a situação em São Vicente acontece. As pessoas ficarem com as portas fechadas um mês, né? A grande maioria do comércio de São Vicente, comércio que fervilha, né, Altair? Mas o cara ficou fechado um mês e acabou, quebrou o negócio dele. Ele vai ter que buscar dinheiro em banco, ter que pegar empréstimo não sei aonde. Então, algumas cidades tiveram que acelerar um pouco mais essa coisa toda de volta ao comércio, de flexibilização e tal. Santos teve a possibilidade de se manter um pouco mais. Enfim, agora o prefeito Mourão de Praia Grande manteve as praias fechadas, né? 21 quilômetros de praia e ninguém pode entrar na orla, no calçadão, nem na faixa de areia. Diferente aqui, o prefeito Paulo Alexandre já fez essa abertura. Então, Santana, só para reforçar, acho que o governador, os prefeitos podem fazer o que tiverem ao alcance, pode fazer o diabo literalmente, mas se o cidadão não tiver essa consciência, não vai resolver absolutamente nada. Não vai. Mas você percebe, por exemplo, que vencida aquela primeira etapa das pessoas saindo de casa, parecendo aqueles ratinhos que ficavam guardados em casa, a cidade já começa a dar uma equilibrada. Você já vê as pessoas saindo menos. Eu percebo isso no centro da cidade, quer dizer, aquele fluxo de pessoas gigantesco no primeiro dia de abertura de lojas, etc., já voltou? Não? Só para complementar a minha fala aqui, Joaquim, eu quero convidar você que nos acompanha ao vivo a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso boa noite para você que está conosco na reprise. Eu repito, de segunda a quinta-feira às 8 da noite, aqui na Santa Cecília TV. Às sextas-feiras, a reprise é à meia-noite. Você viu que o Joaquim Fernandes tentou de todas as formas desconcentrar o Marcos Santana. Interveio na fala dele, tentou atrapalhar de todas as formas. O Santana conseguiu. O Santana aguentou. Conseguiu firmemente se manter. Mas sabe que isso tem troco, né? Isso é que vai e volta, né? Olha aqui, infelizmente, sem banalizar coisa alguma, né? Os números do Covid, a gente passa diariamente aqui, os números que chegam à noite anterior, né? Em Santos, 8.908 casos, 367 óbitos, né? 23.348 casos na Baixada toda, 965
óbitos. Então, a essas pessoas, todos os familiares, como a gente faz diariamente aqui, os sentimentos nossos aqui da bancada e todo o time aqui do Ponto de Vista, para você que perdeu o pai, a mãe, o irmão, a tia, o avô, a avó, o filho, a filha, enfim, né, por conta do Covid-19. No estado de São Paulo, 275.145 casos, 14.398 óbitos. E no país, 1.370.488 casos, 58.385 pessoas faleceram, né? Bom, lembrando que, como explicou o Marcos Caseiro aqui, como aquele médico conhecido em São Paulo, todos nós, Arnaldo Lichtenstein, da USP, do Hospital das Clínicas, né, fala inúmeras vezes na mídia, você tem, como a comunidade científica explica, né, os números do Brasil deverão ser multiplicados por 10, pelo menos 10, ou até mais, segundo eles dizem, o número de casos, né, não de óbitos, mas o número de óbitos também por Covid foi muito maior, o próprio Caseiro disse isso aqui na semana passada, né. Da Baixada Santista, de acordo com o levantamento epidemiológico, encerrado com 4 fases, né? 4 testagens foram feitas, enfim, um trabalho muito importante, muito bonito, feito aí por todas as prefeituras, coordenado pelo Caseiro, pelo Stanislau, né? O Evaldo, e grandes figuras aí da área, dessa área de infectologia, epidemiologia, virologia, enfim, né? Você tem um número mágico aí de 6,6 para multiplicar aqui, então você teria na Baixada Santista, na verdade, 150, 160 mil pessoas que já tiveram até esse momento o contato com o vírus. Em Santos existe uma diferença também, mas é muito inferior, né? Então a gente pode contar 8.908 casos, talvez 10 mil casos, talvez não chegue nem a 10 mil pessoas que tiveram ainda contato com o vírus. Lamentavelmente, vamos seguindo aí com o total abandono do governo federal, né? O presidente da República, nicas, né? Não dá nem bola para a Covid-19, para os óbitos, enfim, fez aquela live ridícula, né? Com o cancioneiro lá atrás, tocando lá a sanfona, o sanfoneiro, na verdade, sanfoneiro tocando ali a sanfona e Ave Maria de Gounod, né? Na sanfona, uma coisa inacreditável, né? Que virou piada na mídia internacional, né? Tem um programa como o nosso aqui de debates, né? Do TV Portuguesa, simplesmente tirando o maior sarro na cara do presidente da República. É isso que nós ganhamos, né? Deixa eu aproveitar esse gancho, né? E esse caso aí do ministro Decotelli, hein? O que é isso aí, hein, Joaquim? Você que é advogado, isso é crime, não? Não é crime, não é crime. O que acontece, tanto que ele hoje já está retificado, o currículo Lattes dele já foi retificado como, eu vi hoje, né? Mestrado inconclusivo, créditos completos já alterou no currículo Lattes. Da GV também? Dá também. Já. Porque o mestrado da GV foi reexaminado, né? E ele está sendo acusado de plágio, né? Então, mas aí, veja bem, aí a acusação, enquanto não formalizada, em tese você não tem nenhum delito, né? Assim como, me parece que semana passada o Moro reconheceu que alguns trechos de uma obra dele ele também copiou. Uma orientanda dele, na verdade, né? Uma orientanda dele. Então, assim, o que copiou do Moro, né? O que eu vejo, né? O que eu vejo é o seguinte, é uma falta mínima de controle do Estado sobre quem vai assumir uma pasta relevante como a educação. Veja, o que se espera minimamente é que o Gabinete de Segurança Institucional e a Polícia Federal dê informações ao presidente, já que ele vinha conversando com 3 ou 4 pessoas, não é? Alguns de grande importância no meio da educação. Um, inclusive, foi reitor do Mackenzie, mas que por questões muito mais ideológicas, porque não está vinculado à pauta dita conservadora, não emplacou. E aí, não é possível que alguém não chegue... O secretário de Educação do Paraná. Isso mesmo. Indicado pelo governador Ratinho Júnior, Ratinho Filho, né? Não é possível que ninguém chegue para o presidente e fale assim, pesquisa aí o nome do Marquinhos aí. Olha, esse mestrado do cara aqui não é verdadeiro. Ô, Decotelli, é verdadeiro? Não, realmente, esqueci. Agora, o cara... E eu li, logo que ele foi anunciado, estava lá, doutor, mestre, foi coordenador não sei do quê, foi presidente não sei da onde. Pós-doutorado, não esqueça disso. O cara não era brincadeira. Eu falei, escolheram o cara certo, né?
escolheram um cara Nós certo. falamos isso aqui, eu disse há pouco, falamos isso aqui na sexta-feira, elogiamos o governo, elogiamos até o presidente. Finalmente, por que é que logo de cara não colocou o cidadão e tal, né? Tá aí a explicação, porque ele estava terminando o doutorado dele, provavelmente. 3 meses. Então, assim, cara, não dá para você entender por quê. Né? Mostra que o governo está muito preocupado com o caso Queiroz, com o caso dos filhos do presidente, Sem dúvida. do que com outras questões. Me chama a atenção também, Boturão, que misteriosamente e ineditamente o presidente do STJ vai tirar o plantão inteiro do dia 1º ao dia 31 de julho, né? Que é o período que pode chegar as medidas, os recursos do Bolsonaro ao STJ, né? Então, isso mostra o quanto o governo está desgovernado. Desgovernado. O cara está abatido, o presidente não consegue dar um norte no país. Ele não consegue dizer ao cidadão brasileiro, olha, eu posso não concordar com isso, mas eu estou levando vocês para frente. Né? E não é a primeira fake que saiu, né? A inauguração da transposição também foi uma lástima, o que foi divulgado pela equipe do presidente da República. Então isso mostra o quanto o governo está abatido e sem rumo. O governo Bolsonaro completou ali a transposição de São Francisco em 6% da obra. Faltava para ele completar. Num país, que nós conversamos ontem após o programa, né? Se você tivesse um país minimamente sério, de gente equilibrada, né? Gente educada, 80% da população brasileira tivesse um bom nível educacional, enfim, pelo menos. Seria o caso do quê? O Bolsonaro vai inaugurar a obra de transposição do São Francisco. O que ele tem que fazer? Chamar o ex-presidente Lula, chamar a ex-presidente Dilma, chamar o Michel Temer, né? E fazer ali uma inauguração, dar a palavra para um, dar a palavra para outro, parabeniza pelo que fizeram, pela iniciativa dos governos anteriores, enfim. Qualquer país civilizado do mundo acontece esse tipo de coisa, independentemente de bandeira política, de ideologia, não é nada disso. Mas aqui, nossa... Mas aí, Altair, essa coisa do ministro pegou mal, não? Muito mal, né? Foi no fígado, né, do governo. É pouco inteligente. Eu costumo dizer que as pessoas, às vezes, quem fala muito é bom dia cavalo. Eles estão lá no interior, lá em Cambará, falam muito isso. É verdade. Não é? Quem fala muito é bom dia cavalo. Eu achei de pouca inteligência desse ministro, eu chamar de ministro porque ele não foi empossado, mas já saiu a portaria dele, né? Quer dizer, não teve a posse, né? Mas a portaria já. A posse é simbólica. É simbólica. Roteiro, vou te fazer uma pergunta depois quanto a isso aí. Ele pode colocar no currículo que ele foi ministro? Então, pode. Não, mas pode colocar, ele vai colocar. Mas ele não precisava nem ser professor para ser ministro. Nada. Não há exigência. Então, acho de pouca inteligência que alguém que vá assumir o Ministério da Educação seja, eu não sei se inocente, mal intencionado ou, me desculpem, o burro, de colocar num currículo 2 doutorados que ele não fez, que ele não concluiu. 3 meses. Mas o currículo estava lá já, né? Não, mas ele não colocou para ser ministro, não, né? Mas veja bem. É isso, o currículo já estava lá. Já estava lá, essas coisas já estavam no currículo. Ou seja, aquilo ali era para enganar a trouxa. Sim, né? mas para abrir portas para ele, qualquer outra lógico, coisa né? servia. Uma vez já convidado a ser ministro, peraí, o currículo não é bem esse. Traz aqui, veja bem, não é crédito, não concluí. Puxa, quem sabe o que faz errado, sabe o que está feito, sabe o que fez. Correu um risco muito grande, não né? Deixa correr. Correu um risco muito grande. E a gente passar essa vergonha toda, porque fala que ele passa vergonha, mas quem passa a vergonha toda somos nós brasileiros. Lá fora, os caras falam, mas olha o que está acontecendo no país lá. Né? É o que já foi dito aqui, é um desgoverno, não é não? É um barco sem rumo. Então, isso que eu acho muito sério, né? De que as pessoas não se dão conta de que uma bobagemzinha pequena pode se tornar um negócio grande. Foi isso aí, ele colocou lá para abrir portas aqui e tal. Eu sou doutor, mas de repente para ser ministro. E ontem a entrevista coletiva na saída do Ministério piorou. Foi coisa patética. Piorou. Ele queria explicar o inexplicável, entendeu? Ele queria fazer entender que a capa aqui, que o celular é verde, amarela. Tá todo mundo vendo que é preta. O fundo do programa aqui é branco e a mesa é azul, nada. Você está em casa e está vendo que não é. O que o presidente deve ter falado para ele lá, né? Só os dois lá, né? Você imagina só a vergonha que o cara deve ter passado ali, ele, o presidente, mais o chefe de ordem ali, que eu não sei, o secretário do presidente. Altair, convenhamos, se o sujeito foi chamado, mostrou um currículo robusto, sim,
24 horas depois se descobre que não é aquele currículo, ele não poderia e não deveria ser mantido no cargo. Ele tinha que sair água na hora. Elias Carneiro, O presidente devia falar assim, ó, meu amigo, você me enganou, desculpa. Você não vai ficar. Mas esse cara vai ficar. Eu aposto um cafezinho com vocês aqui, a hora que abrir, porque está difícil tomar um café, né? Que ele vai ficar. E ele vai continuar no Ministério da Educação. Bom, para quem tinha Abraham Weintraub, né? E ouviu. Breve. Quem tinha Abraham Weintraub e teve o Vélez antes, quando ouviu o discurso do Decatelli, falou, meu Deus do céu, porra, né? Finalmente achamos alguém que sabe um pingo, né? Do que nós temos que fazer aqui. Pois não, Marcos Santana. O Elias Carneiro acompanha a gente, ele diz o seguinte, que é Um deplorável... abraço ao Elias. É deplorável o presidente manter um ministro que inventa diplomas. Ele pergunta aqui, como a ABIN não viu isso antes, na prévia da indicação, como é de praxe? O GSI, né? Aquela rede que ele tem, que tem lá de informação, cadê a rede particular dele? Não, é porque deram uma notícia esses dias aí, final de semana, de que os filhos do presidente, como eles não gostam do Heleno, ficaram felizes da vida com a mancada. Do Heleno? Do Heleno, porque é do gabinete institucional, né, seria dele, né, a ABIN é vinculada a ele. Então, assim... Você vê que ponto chegamos? Você vê que os caras torceram contra. Torcendo contra, pô. Ministro da Educação. Quer dizer, o ponto mais importante da formação do país está na educação e nós não conseguimos acertar até agora o ministro da Educação. Tivemos o Vélez, o Breve, que não sabia o que ele estava fazendo lá. Weintraub, que era um maluco. E agora esse que fraudou. Olha, esse caso tinha que ser mais ou menos como o Tancredo Neves dizia. Curto e grosso. Não, o Tancredo dizia assim, às vezes tinha um deputado que cismava, que trabalhou na campanha, ajudou, está eleito, está na liderança, a coisa toda, mas Tancredo, governador, quando ele era governador de Minas e tal, governador, veja bem, né, todo mundo cobra que eu seja secretário de Estado, só sabe e tal, não sei o quê. Aí o Tancredo queria que o cara fosse para o inferno, para qualquer lugar, volta, sabe daqui, desaparece, Tancredo ia levando, o cara ia falando, Tancredo virava para ele, fala o seguinte, vai lá, fala para a tua base que eu te convidei e você não aceitou. O que esse ministro devia fazer? Falaram, o presidente pediu para eu ficar e tal, mas eu não quero, porque eu vou constranger, estou saindo, entendeu? É isso que devia ter sido. Desculpa, Marquinhos, usava aquela frase, vou para um ano sabático. Sabático bacana. O sabático é legal, vou ficar num ano sabático, refletindo sobre a vida. Agora, o Joaquim, o Altair, o que me chamou a atenção ontem na entrevista que não sei se é ministro ainda, né? Quase ministro. Quando eu saí de casa, ele estava ministro. A portaria dele... Já foi na portaria, mas... A portaria saiu, ele então, é a questão que ele chegou, ele falou assim, questionaram ele sobre a consistência da tese dele, que foi recusada lá na Alemanha. Ele falou, ela não foi aceita porque ela é consistente demais, ela é profunda demais. Isso aí é brincadeira, não é? Escuta, quem conviveu em ambiente acadêmico, né? Eu tive a oportunidade de participar de um programa de mestrado, sabe que não é, muito pelo contrário, né? Não é nada disso, né? Quer dizer, ele se mostra, na verdade, um mentiroso contumaz, né? Tem essa... Edgar, no dia que ele foi indicado, o perfil do Twitter do Jair Bolsonaro anunciou que ele seria o ministro da Educação e ele próprio se marcou na postagem, né? E depois ele apagou esse perfil dele porque revelava que nesse perfil ele tinha publicado várias coisas no sentido olavista, dizendo entre uma das coisas de que o ministro Weintraub merecia uma estátua pelas benfeitorias que estava fazendo pela educação. Uma das comemorações com relação à nomeação foi que ele era meio distanciado do Olavo de Carvalho, enfim, não teríamos aquelas abobrinhas, né, gigantescas. Aí tem o Rafael me passa aqui, né, também tem a nota da Fundação Getúlio Vargas, que informa que o Carlos Alberto Decotelli não foi pesquisador ou professor da instituição. Pois isso pode fazer com que o ministro nomeado deixe o cargo ainda hoje, né, nesta terça-feira. Acho que o presidente Bolsonaro, segundo a informação, está irritado e principalmente quando soube dessa incoerência, né? Ele chamou de incoerência no currículo do indicado. Barato, ou seja, é uma vergonha, é o fim da picada, não é o que acontece no Brasil. Intervalo, voltamos já. Muito bem, voltamos. Sequência aqui do nosso ponto de vista. Altair de Marco conosco, Joaquim Fernandes, né? Marco Santana conferindo aí as informações, as participações de quem está aí com a gente, né?
Bom, meio de tanta turbulência, uma boa notícia, né? Também tem boa notícia no Brasil, né? Deixa eu explicar isso com calma para você, tá? A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Determinou ontem, finalmente, que os planos de saúde devem custear os exames para o Covid-19. Esses testes todos que estão sendo feitos por aí, não é? Que os principais laboratórios, hospitais, a coisa toda tem cobrado por esses exames, esses testes, né? A pessoa tem que cobrar, a pessoa tem que pagar, mesmo que tenha plano de saúde. Agora, miou esse negócio. Tá certo? Estava na hora, né? Os planos de saúde se manifestarem, né? Eu acho que foi veio tarde, até porque os planos de Muito saúde... tarde, desde o começo que eles alegavam? Joaquim, sabe o que eles alegavam? De que quando foi contratado o plano de saúde, não previa a Covid-19. Mas e aí? Tinha que prever, alguém tinha que ter uma bola de cristal. O cara que fechou a loja, ele previa vai o Covid-19? Não, vai ter aqui, ó. Né? Não está lá. Então, a doença contratada, né? Quer dizer, as doenças pré-existentes e não existentes. Quer dizer, não existia. Absurdo isso, um absurdo. Então, acho que realmente houve aí um acerto muito grande, né? Nesse momento, de se obrigar aos planos de saúde, até porque perceberam que é muito mais barato você fazer um teste do que depois manter no hospital. No hospital o segurado. Então, veio tarde, é uma ótima notícia, porque era uma briga, né? E um teste desse hoje custa de 130 a 400 reais. Né? É muito caro. Então, acho que é uma vitória, é uma grande vitória. E acho que não tem, né, parabéns a ninguém, mas vamos comemorar pelo menos aí essa boa notícia que não vai colocar mais ninguém na fila. Agora, vai ficar na fila para fazer, porque está tendo fila para fazer também, né? Eu acho que finalmente tomaram uma decisão inteligente, correta, séria no Brasil. Eu conheço muita gente que tem plano de saúde, mas que na hora de pagar 250, 300, 350 reais para fazer um teste, fala, pô, deixa rolar, entendeu? Eu tive, acabou, não tive, segue a carruagem, né? O que é ruim, né? E assim, desde que começou a pandemia, existiam algumas medidas que estavam no pacote da pandemia que eram essenciais para a população e que não vingaram. Por exemplo, a suspensão de despejos no país comerciais e residenciais durante 3, 4 meses. Não virou, por pressão de grupos do Congresso. A suspensão de reajustes de planos de saúde até o final do ano. Reajustes de tudo aquilo que envolve a população. Isso era essencial e depende exclusivamente de vontade política, de uma condução do governo. Porque, veja, tudo bem, você foi muito feliz, Altair. Não, realmente, é mais barato eu permitir, eu cobrir o exame do que deixar o cara internado na UTI 14, 15 dias. Perfeito? Perfeito. Agora, a questão é, ou nem na UTI. Chegar esse o cara momento... não fica internado na UTI, a UTI é mais cara, mas Sim. Às vezes o cara fica internado num quarto, então para tentar se recuperar. Não é caso de UTI, mas é de internação. Né? E é caro. Só que até a gente chegar a este momento, nós estamos desde o dia 16, vamos colocar 16 de março como um marco inicial da pandemia no país, que é o decreto no Estado de São Paulo. De 16 de março até agora, 3 meses e meio. Nós tivemos com as pessoas não podendo utilizar o seu plano de saúde. Então, às vezes, eu tenho a impressão de que a medida ela vem tardiamente. De propósito. De propósito. Agora já posso dar, porque o número vai diminuir em tese, então agora eu posso permitir que se utilize o plano de saúde normalmente. Boturão, você quer completar alguma coisa? Eu queria completar aqui, no início do programa, até algo que você falou no início. Ontem eu fiquei muito chateado comigo, rapaz. Sabe por quê? A gente vai vendo essa pandemia e parece que a gente vai ficando insensível. É verdade mesmo. O Joaquim falou há pouco. Não, eu fiquei chateado comigo, porque eu estava vendo televisão no meu quarto, né? E minha filha estava lá no quarto dela, e vendo televisão também. Ela estava até estudando, vendo alguma matéria, qualquer coisa, e vendo televisão ligada no Jornal Nacional. E quando deu o número de mortos lá, ontem foi 700 e qualquer coisa, né, isso, né? Eu levantei e falei, oi, Tainá, olha, hoje diminuiu, só foi 700. Ela falou, só? Eu falei, não, porque ontem, esses dias aí foi 1.000 e pouco, 1.200, aí eu caí em mim. Falei, 700 pessoas morreram, eu estou falando que é só. 3 aviões. E eu estou comemorando aqui que, sabe, então você parece que começa a perder a consciência do que é uma morte. Porque uma morte é uma tragédia na vida daquela família que perdeu um ente querido. E ontem eu estava comemorando,
na realidade, o que o meu subconsciente programou foi o seguinte, diminuiu. E eu estava até, fiquei feliz pela diminuição, menos mal. Mas quando eu me peguei, eu falei, não, mas, poxa, a gente tem que lamentar, é muito ainda, 700 é um mar de gente. Quer dizer, 3 aviões, né, é lotados. muito complicado, a gente parece que vai Incrível. perdendo, a gente tem que se ligar mais nas coisas e parece que a gente fica insensível, rapaz. Mas dúvida. sabe por quê? Endurece. Às vezes, Altair, porque existem coisas que hoje em dia, estão deixando a população cada dia mais confusa. Veja, o número decresceu? Decresceu. O problema está aí? Está. Agora, por que São Paulo, por exemplo, vai desativar o hospital de campanha lá no Pacaembu? Né, Marquinhos? Para o cidadão comum, ele não consegue compreender. Parece que o pior já passou, né? Mas o pior já passou, mas ele já esteve em algum momento tão ruim Já precisou tanto que assim? precisou tanto da construção bem isso aí. daquele hospital de campanha. É isso que chama a atenção das pessoas. E aí, aquelas notícias encomendadas de fake news em internet, dão suporte para aquelas pessoas que existe uma conspiração da política, de uma forma geral, para oferir vantagem financeira. Um combustível para o fake news, né? Exatamente. Existem governadores, tem secretários que ganham dinheiro? Tem, Me parece lógico, que sim, muita gente. ganharam, é inevitável. Ontem me parece que prenderam a do Amazonas. Sim. Né? Mas isso não é o geral. Não é o todo, Não né? é o todo. Na semana passada, o Marcos Caseiro, né, esteve aqui conosco e o Rogério Santos também participou. O Marcos Caseiro acabou não dando muito tempo, enfim, né, para explicar essa coisa. O Rogério também explicou em momentos finais, enfim, mas eles deixaram claro da necessidade premente, né, que tem a saúde, a medicina, as equipes médicas de ter um hospital de campanha que é para estar vazio. O hospital de campanha tem que estar realmente ali com uma meia dúzia e tal, para no momento em que você tenha um grupo muito forte, deu um impacto muito grande da doença, você ter a possibilidade de socorrer, de levar as pessoas para lá, né? Agora, no Brasil, essa coisa... Mas no hospital de campanha que está sendo desativado, ele já teve com uma frequência alta. Sim. E foi caindo, acho que estava com 30 pessoas só, e vai ser desativado. Os leitos vão ser utilizados em outros hospitais públicos de São Paulo, né? Quanto a isso não há problema. Agora, que dá essa impressão realmente que o Joaquim colocou... fica mal explicado, certeza, a pessoa não parece entende que todo direito. mundo está ganhando dinheiro. O presidente né? vem dizer, dinheiro. o presidente lança E não é essa... isso, né? O presidente da República lança essas dúvidas no ar. Porque enfim, assim, né? quando você vê o governador do estado de São Paulo, o Dória, ele imposta a voz. Primeiro ele agradece todo mundo, né? Agradece a Ele Colinas. faz um espetáculo Ele faz um todo dia ao espetáculo. meio-dia, meio e meio. Né? É o estilo dele, né? É o estilo. Eu costumo respeitar o Dória porque é o estilo. Ele tem um estilo e não dá para mudar. O estilo do Bolsonaro é esse estilo. Estilo mestre de cerimônia. Paspalhão, não é não? Estilo mestre de cerimônia. Aí o cara vai lá e fala assim um monte, com a voz... E aí ele imposta a voz e fica grave, né? Dá notícias ruins. Você fica assistindo o cara meio-dia falando, fala, meu Deus do céu. Então, deprê. Né? Aí, dias depois, é outro cenário. Então as pessoas ficam realmente sem saber o que está acontecendo. Agora, a gente discutiu aqui muito, falou aqui, e tinha que falar realmente aqui, do ministro da Educação. Mas, gente, eu quero lembrar que nós não temos ministro da Saúde. É verdade. Nós não temos ministro da Saúde. Uma pandemia, o Boturão. Eu queria só... O Santana quer fazer uma colocação, só queria aproveitar o gancho aqui que o Joaquim falou da questão de não reajustar os planos de saúde, essas coisas todas, até o último dia do ano. Isso seria o óbvio, né? O lógico. Até diminuir um pouquinho o percentual para ajudar as pessoas a se manterem nos planos de saúde. Agora, eles reajustam o plano de saúde. Eu mesmo tomei uma cacetada, né? Agora, na virada do meu aí, há 2 meses, né? Meu é a Unimed. A Unimed me deu uma porrada que foi daquelas de meio à pandemia, ficar tonto, né? Em meio à pandemia. Mas, tudo bem, né? E não tenho 60 ainda. Se Deus quiser, vou chegar, mas só ano que vem. Agora... O cara reajusta o plano de saúde, tudo bem, né? Bota lá 20%, 30%, sei lá qual é o absurdo que eles põem. Aí chega um número grande de pessoas, né? E deixa o plano de saúde, porque não tem grana. O cara está perdendo emprego, está fechando o seu negócio, é autônomo, está numa situação difícil, não está trabalhando, enfim, sabe? Aí vai fazer o quê? Vai carregar ainda mais a saúde pública. E o cara vai sair do plano, vai deixar menos gente a pagar o plano, né? Mas eles querem manter esses reajustes compensando aí nesse nível aí de filiados que tem, né? E as pessoas que tenham mais dificuldade vão recorrer à saúde pública. Então, é isso, Boturão, que chama a atenção, por exemplo, o que aconteceu na Argentina. A Argentina fez um pacto
com oposição, situação. Exatamente. Um pacto que é para o país, pô. Nós não estamos só discutindo o problema do Corona Voucher aqui, os R$ 600 de auxílio. Não, é muito maior. O ajuste para o país é muito maior. Ele passa suspensão de aluguéis, suspensão de impostos, os benefícios que você tem que saber que os pequenos e médios eles estão quebrando. Muitos já quebraram. Aí você vai ter o desdobramento disso, precisa da intervenção do Estado. É muito fácil o ministro da Fazenda ir à televisão e dizer, olha, linhas de crédito, eu quero saber quem é que vai emprestar dinheiro Não chega sem na a garantia do pagamento. Que vai receber. Aliás, Joaquim, você tocou num ponto que eu quero tocar também, que o Walter estava falando que ele se policiou quando ele percebeu que estava vendo na televisão os números dramáticos, né? Felizmente, Walter, você percebeu a gravidade da situação. Tem muita agora, gente. Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, para ele não, vai ter que morrer mesmo, vai morrer gente mesmo, paciência. É natural. O que é natural. E daí, né? E daí? São vidas, há mortes aceitáveis. Não sou coveiro. Não sou coveiro, por aí vai. E aí ele fala assim, ele fala que tem que salvar a economia. Ele sempre falou isso aí, não pode matar a economia e tal, né? E aí a Folha de São Paulo trouxe uma reportagem muito interessante no domingo, que ela relacionou todos os dados, todos os gastos previstos e realmente implementados no governo federal a título de salvar a economia. Então, de todos os gastos do governo federal no combate à pandemia, 80% foi a título de salvar a economia e os 20% destinado à área de saúde. Só que desses 80%, dos 400 bilhões reservados para salvar a economia, apenas 180 foram realmente aplicados. E aí você percebe que o dinheiro para no meio do caminho por uma série de razões, né? Por exemplo, para ajudar o pequeno, micro e médio empresário, a questão dos cadastros aí, as pessoas não conseguem ter acesso às linhas de crédito, né? O cara deve um imposto qualquer, pronto, tá barato. Falta uma certidão qualquer, Então, detalhe, como é que você vai... Vamos pensar pelo banqueiro também. Você vai chegar lá e falar assim, olha, estou precisando pagar minha folha de pagamento. Você não tem dinheiro. Como é que o cara vem prestar o dinheiro? Mas, Joaquim, o dinheiro não é do banco. Não. O dinheiro não é do banco, é a linha de crédito. Não, veja, nós estamos falando... Estou falando da linha de crédito mas para haver a linha de crédito... O goverent tem que ter uma garantia. Tem garantia. Ele como se fosse... É justamente isso. Para você imaginar, mais ou menos, ponto. por isso que quem está nos assistindo hoje, quem deve, por exemplo, o ProUni, o cara fez o ProUni, né, para financiar a faculdade. Se ele ficar devendo o ProUni, ele nunca vai conseguir fazer um acordo para repactuar essa dívida. Sabiam disso? Não. Nunca. Porque esse dinheiro é um dinheiro do Tesouro. Sim. Ele não é da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é apenas, então, somente a ponta para liberar o dinheiro para você. Então, você não consegue, de forma alguma, fazer um pacto do ProUni. Por quê? Porque é um dinheiro do Tesouro. Quem garante? O Tesouro. Então, nessas linhas de crédito, era necessário, e isso não sou eu que estou falando, porque não sou economista, é o que eu leio, o governo deveria entrar como, de alguma forma, o garantidor da operação. Senão não tem operação. Sim, você veja que no auxílio emergencial, o dinheiro do auxílio emergencial, por força da lei, não permite que esse dinheiro entre na sua conta, se você estiver devendo, ele seja apreendido. Esse dinheiro é impenhorável. Porque ele entrou com uma outra rotulação na sua conta. Então, era necessário. Por que a gente cobra a questão da participação do governo brasileiro, do presidente, né, do Congresso? Não é só o Corona Voucher. Joaquim, do presidente, é muito lembrar, Joaquim, quando você fala... eu já desisti faz tempo. Mas quando você fala isso aí, você tem que lembrar daquela fatídica reunião de 22 de abril, a fala do ministro Paulo Guedes, que ele tem que emprestar para os grandes empresários, porque se emprestar para pequeno, médio, vai perder. Ele quer que realmente o pobre se exploda. Tem uma fala também do ministro, há poucos dias aí, há um mês, acho, ele dizia que o mundo vai se surpreender com a economia do Brasil. Vocês se lembram disso? Eu não sei como, depois ele fala que não tem. Agora, eu também não sou economista, Joaquim, mas eu tenho algumas coisas a gente fica atento e eu tenho muito medo de errar e falar bobagem, né? Mas esse dinheiro que está sendo gasto na pandemia é um dinheiro do Tesouro, né? Isso vai para a dívida pública, isso vira dívida pública. Mas nós temos uma reserva, o Brasil tem uma reserva enorme, muito grande, que pode ser usado
e não vai acabar. Dá para usar na pandemia com total segurança. Mais que isso, títulos da vida pública podem ser colocados no mercado. Emissão de dinheiro. E emissão de dinheiro, porque nós estamos com deflação. Aí fala, não, mas aí vem a inflação. A maioria dos economistas que já falaram sobre isso, no Brasil, não vem daqui a uns 10 anos. Não vem inflação. Eu vou falar uma coisa para você com relação ao negócio da emissão de dinheiro. Aqui é um sujeito que não conhece nada de economia e chutando, hein? Atenção, estou chutando. Curiosamente, Ele chuta direito, eu não pelo sei menos, se o né? governo está emitindo dinheiro, porque você não consegue mais saltar. Não, sabe por que eu estou falando isso? Não estou falando oficialmente. Porque você não consegue, hoje, tirar mais do que R$500 no banco que não vem em nota de R$20. Juro por Deus. Só vem nota zero. Eu nunca vi nada igual. É só nota 0 quilômetro. De 20. De R$20. Você não consegue, você põe lá, eu quero 10 notas de 50. Mas é troca, eu saquei, Não, troca. cara. Eu saquei, o Joaquim fala em R$500, eu humildemente saquei R$100 ontem no banco, né? E veio Uma de- caixa, eu consegui achar um caixa e saquei R$100, tenho que fazer uma feirinha hoje de manhã e tal com a esposa, e realmente as notas de R$20 eram zero bala. Zero. Né? Não sei se está vendo a emissão, troca. então Mas deve ser troca. não estão emitindo dinheiro, mas poderiam emitir não segundo o Altair não entende nada, mas segundo os Nenhum de nós aqui economistas. entende nada. Só para fechar esse assunto com relação à ação do governo na questão econômica, a gente vê também claramente de que o governo federal ele está, por mais que não admita, ele está sabotando os estados e municípios, porque do total de 76 bilhões de reais previstos para liberar para ajuda financeira aos municípios, liberou apenas 19 milhões, E o resto? bilhões, né? E o resto tá está calendas. contingenciado, Está entre parado, aspas, esse aí, dinheiro está né? parado. Antes da gente puxar o break, só para falar nessa questão importante que envolve o presidente da República e essa coisa toda, praticamente tudo passa pela presença ou pela ausência, né? Pelo ato ou pela omissão do homem que senta na cadeira principal do Palácio do Planalto, né? Por exemplo, essa situação que estamos vivendo aqui da PEC, que vai alterar as eleições 2020. Muito né? boa. Está tudo definido no Congresso Nacional, já foi aprovado no Senado, falta a Câmara, que alguns partidos lá do Centrão estão jogando com alguns prefeitos e tal, pelo Brasil afora, os prefeitos estão em dificuldade danada, então queria a eleição mais cedo e tal. Então é 15 de novembro, o primeiro turno, 29 de novembro, o segundo turno, caso haja necessidade nos determinados municípios que vão ter candidatos a prefeito no segundo turno, enfim, né? E aí está essa dificuldade na Câmara. Veja, se o presidente da República tivesse tomado as rédeas, tomado a frente, fosse um líder, né, teria ele já consultado todos os seus assessores, o seu ministério, tivesse um ministro competente, tinha um ministro, um bom ministro, né, que era o ministro Mandetta, né, fazendo um bom trabalho. Chegaria na Câmara, no Senado faria uma reunião, né, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, faria um comunicado público à nação, que por conta da área da saúde, da área da ciência no Brasil, seria preciso empurrar as eleições mais à frente, enfim. Garanto que isso já estava resolvido há mais de 2 meses, um mês e meio pelo menos. Nós estamos aqui, né, Hoje, olhando para lá, dia olhando 30. para cá, hoje é 30 de junho, enfim. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acabar passando. Vai acabar passando. 15 de novembro, 29 de novembro. Mas já devia ter sido acertado. Ontem eu conversei com uma pessoa ligada à área essa área importante aí, né, de tribunais eleitorais, essa coisa toda, dizendo exatamente isso. É só num país como o nosso, né, que a gente vive esse tipo de situação. Já voltamos para o terceiro bloco. Muito bem, olha aqui, o partido Rede Sustentabilidade, e agora também o Ministério Público do Rio de Janeiro, ambos entraram com recursos no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Tribunal do Rio de Janeiro que deu foro privilegiado ao ex-deputado estadual, agora senador Flávio Bolsonaro, contrariando, né, os entendimentos do Supremo, também do STJ, no Superior Tribunal de Justiça. A família Bolsonaro vai sonhar, ter pesadelos com o Celso de Mello. De novo, caiu nele. Esse negócio não é possível que a bolinha esteja gelada. A bolinha está gelada. Eu vou né? falar pelo eu sempre tenho essa desconfiança. Decano, topa mais uma aí? Falou, manda. Ó, o sorteio, Celso de Mello. Que coincidência! Pô, de novo aqui vai ser o relator. Esse aí, é mato caso no que peito. envolve os Bolsonaro. Muito legal, né? E aí, Joaquim? Pô, Boturão, Vai cair, né? vai, mas não tem sentido. A tese do caso do Rio de Janeiro é uma vergonha. Joaquim, eu queria que você, para mim, para todo mundo, explica como é que foi o trâmite disso aí. Não. Estava
Estava em primeira instância. Porque, assim, Primeira instância. os delitos praticados pelo Flávio ocorreram em tese quando ele era deputado. Deputado estadual. Muito bem. Tornou-se senador. Só que o Supremo Tribunal Federal disse, olha, ele modulou e restringiu a questão do foro, dizendo, olha, foro é assim, pelos delitos praticados no exercício do mandato. Terminado o mandato, esquece. Acabou. Já era, vai para a primeira instância, beleza. E foi para a primeira instância. Foi. O juiz Flávio Itabaiana, beleza, muito bem. O que a Câmara, por 2-1, entendeu no Rio de Janeiro? Entendeu o seguinte, de que, isso é uma tese estapafúrdia. Tá. Como ele era deputado, mas logo em seguida ele virou senador, Ele significa que ele nunca deixou de ter um mandato. carregaria o foro com ele. Ele carregaria o foro com ele. Só que esse não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que deve, obviamente, cair isso. É que, assim, a ação da rede é uma ação, eu não me lembro qual é o título dessa ação, eu sei que do Ministério Público do Rio de Janeiro é uma reclamação. Uma reclamação, para você que está nos ouvindo, é uma medida judicial prevista no regimento interno do Supremo Tribunal, dos tribunais, de uma forma geral, em que uma decisão qualquer que desautoriza a súmula ou decisão consolidada do Tribunal Superior, você pode fazer, naquela ação que você está, você faz uma reclamação, você manda uma petição direto para o tribunal dizendo, olha, os senhores já decidiram isso, é sumulado, mas o juiz daqui ou o desembargador estão desafiando a sua súmula. É mais rápido isso? O caso é igual, é exatamente igual e não pode ter um entendimento diverso. Normalmente, é pedido liminar, normalmente, porque o prazo é de 5 dias, se eu não estou enganado na reclamação, tem pedido de liminar e normalmente é decidido muito rápido. Isso, quem decidiu que não é do foro privilegiado é o TJ. Foi o TJ do Rio de Janeiro. TJ do Rio de Janeiro. Por 2 votos a 1. Mandando para o órgão, o que é um absurdo, porque mandando assim, para um órgão, o órgão especial do próprio tribunal. E mantendo tudo que foi feito na primeira porque, instância. assim, não tem sentido. mantendo todas as... Mas não tem sentido. Porque assim, se você entende que a autoridade ela Não é a competente. competente, Então, aqueles atos praticados Também não. podem ser nulos. E agora o STF é que decide se volta para a primeira instância ou se... O STF vai dizer o seguinte, se a decisão tomada pela Câmara do Rio de Janeiro, Câmara Criminal, viola a decisão sumulada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Que viola. Se entender que viola, vai dizer, não, vai voltar para a primeira instância. Eu achei incrível que caiu com o ministro Celso de Mello de novo. Uma coincidência. A família Bolsonaro, eles dormindo à noite. É capaz do Flávio Bolsonaro de madrugada acordar, olhar para a mulher e chamar de Celso. Celso. Ministro? Quem? Putz, Não, que e é situação, engraçado hein? porque assim, o ministro Celso de Mello, que é promotor de carreira no estado de São Paulo, foi promotor na cidade de Santos, inclusive. Aqui em Santos, né? Colega do Elias Jacó. Ele foi da então consultoria, acho que jurídica do Palácio. Sempre foi tratado como um sujeito de grande capacidade intelectual e jurídica. Bastou ele decidir contra... Aí não... É uma enxurrada de ofensas ao ministro absolutamente correto na corte. O cara não presta mais. Simplesmente ele não presta mais. Tem alguma coisa aí, Santana, com a Isso, gente? temos participações. Primeiro, o Daniel Luquete de Oliveira, ele lembra que o Paulo Guedes, ele odeia o Sistema S, que é uma das poucas coisas que funcionam no país. Já o Marcos Prieto, ele diz que no Brasil apenas 5 bancos dominam o mercado financeiro. E está na hora de abrir para outros bancos, como foi prometido na campanha eleitoral. E já aqui, antes eu quero deixar um beijo aqui para Roberta Guimarães, que acompanha a gente lá na Praia da Enseada. Um grande beijo para você. E também a Tereza Diegues, ela disse que na última sexta-feira, eu, Marco Santana, disse que deveríamos ter cautela antes porque eu havia pesquisado sobre o ministro, né, quase o ministro da Educação, e eu descobri que ele era a favor da cloroquina e é a favor, defensor do governo Bolsonaro. Ou seja, não é flor que se cheire. E olha o que aconteceu. Aí ela diz o seguinte: parabéns pela sua clarividência, Marco Santana. As premonições do Marco Santana, né? Eu tentei, confesso que tentei dar aí uma crédito, né? Crédito de confiança ao governo
desgoverno, né, Bolsonaro, né? E dei com os burros na água, né? Agora fazer o quê, né? A gente imaginou, né? Imaginou que ele tivesse achado um sujeito, né, da centro-direita, né, da direita, um conservador e tal, mas que conheça de educação. Aí, sinceramente, chega. Acabou, até logo, enfim, não é mais nada, não vai arrumar mais ninguém, vai ser uma tragédia total, né? 1 ano e meio já, hoje é 30 de junho de 2020, 1 ano e meio, né, com a pataquada sem tamanho no Ministério da Educação, sem ministro da Saúde, não tem a menor preocupação, né, com a saúde, com a educação, com a cultura, com coisa nenhuma, meio ambiente, com esse Ricardo Salles, homem condenado aí já na justiça. Enfim, vem falar aquela besteira na reunião, né? Não, vamos aproveitar que o pessoal está ligado no Covid, vamos passar boiada, enfim, vamos aprovar no Congresso aí tudo, nós temos que aprovar para liberar lá, até o pessoal fazer o que quer lá na Amazônia, tirar os índios, essa situação toda. Edgar, deixa eu só fazer uma retificação, eu errei o nome da moça. Eu quero mandar um beijo para Raquel Guimarães. Cuidado, hein? Que ela é proprietária do quiosque Pé na Jaca, ali na Praia da Enseada ali. Raquel Guimarães, um grande beijo aí, obrigado pela audiência. Obrigado, Raquel. Um beijo para você e para todos que estão aí com você, hein? Você também, Raquel. Olha aqui, bom, está repercutindo muito aí, a gente falou rapidamente ontem, né? Pelas redes sociais, jornais publicando, enfim, o caso que envolveu o ex-deputado, né, ex-presidente da Câmara de São Vicente, o Luciano Batista, que saiu no sábado à noite com um pitbull que não é dele, né? É de uma vizinha, mas ele passeia com o animal diariamente, né? E o pitbull acabou atacando uma criança, né? Foi uma mordedura no rosto, enfim, né? E na sequência, claro que eu imagino que o Luciano tenha realmente tentado segurar o cachorro, a mãe se atirou em cima do cachorro, foi aquela confusão danada. A menina foi levada rapidamente para um SUS, né? O SUS ou para o CREI, né? Para o CREI lá em São Vicente, né, Altair? E depois encaminhada para o Hospital Ana Costa, aqui de Santos, onde passou por uma cirurgia, né? Ela levou simplesmente 40 pontos, né? No rosto, nessa região aqui, rosto, pescoço, enfim, né? Na verdade, por isso aqui, ela escapou, né? Escapou com vida, porque a chance de morrer ali é enorme, né? A embocadura do pitbull, está a foto aí hoje no Jornal da Tribuna, onde vê o tamanho, a força que tem o bicho, né? Não é brincadeira. E aí agora está essa discussão se o Luciano estava armado, se não estava armado, né? Se ele deu assistência à família, se não deu assistência. Primeiro ele tinha que segurar o cachorro, evidentemente, né? Alguém tinha que ficar com o cachorro para ele poder acompanhar a família. Ele tinha que levar o cachorro, guardar o cachorro na casa da vizinha, enfim, obviamente, né? Aí parece que uma arma foi encontrada lá com ele naquele momento, mas eu acho que o Altair conhece bem o Luciano. Eu acho que o Luciano tem porte de arma e tal, já faz muito tempo, né? Ele usa, enfim, né? Ele não usou a arma, não deu tiro em ninguém, evidentemente. Agora, é uma situação difícil, né, Joaquim? Envolvendo. Porque o cachorro deveria estar com a focinheira e não estava com a focinheira, né? Devia estar com o, como é que chama, o enforcador lá, né? É o nome que se usa, né? Também não estava, né? Usando, né? Então foram duas falhas aí cometidas pelo Luciano. O cachorro era muito próximo dele, tinha facilidade com o animal, essa coisa toda, jamais imaginou, né, que fosse acontecer, mas aconteceu, né? É uma situação séria, grave, né? Que causa lesão corporal grave numa criança, que é crime. É crime? É crime, claro. Veja, o animal, se é seu ou não é seu, você estava com a guarda dele. Ah, né? Sim. Você estava passeando com ele. Se não tomou as cautelas, a responsabilização, porque assim, mas é um cachorro, não importa. O cão que é seu ou que estava sendo cuidado por você, atacou uma pessoa, provocou uma lesão corporal grave, né? Se provocou uma lesão corporal grave, é crime, né? Porque você não vai colocar na conta do psicológico do animal. Naquele momento ele teve não tem como. Se você não preencheu as cautelas necessárias, infelizmente, é uma conduta culposa. Respeito, tenho uma enorme admiração pelo Luciano Batista, que é sócio do mesmo clube que eu, joga futebol, esse negócio todo, mas joga futebol, joga, mas eu entendo que é uma conduta culposa. Joaquim. Ele não esperava? Claro, ninguém espera que alguém vai atacar o outro, mas as cautelas, por isso que existe o crime chamado crime culposo, negligência de prudência e perícia, não é?
Antes de você falar, o Marcos Santana, só porque você me levantou essa questão ontem, né? E alguém colocou aí no programa de ontem, sim, São Vicente, a lei seria a mesma, não é questão de São Vicente nem de Santo, é um decreto estadual, né? Lei estadual. Que determina que o pitbull, esse tipo de cão, obrigatoriamente, quando sai à rua com o dono, com o condutor, né? Com quem está com ele, o responsável, tem que usar focinheira e enforcador. Era exatamente isso que eu ia acrescentar, que existe uma lei estadual que rege e a pessoa não pode negar desconhecimento da lei para estar sendo sujeita a ela, não é isso, Joaquim? Claro, e eu vou mais longe. Mesmo que não tivesse a lei, mesmo que não tivesse a lei dizendo, olha, você tem que sair com o enforcador, se você sair com o seu cão sem um enforcador, você pode ter uma infração administrativa, uma multa, que não tem nem previsão na lei, mas beleza, seria o caso. Agora, se ele ataca uma pessoa, pouco importa se a lei exigia ou não exigia, é só uma condicionante para você de responsabilidade. É claro. Vamos só se a gente for colocar uma condição muito excepcional, você colocou lá a focinheira, nova, comprou hoje. Por uma razão qualquer, essa focinheira se desfez, quebrou. Bom, e aí você já deixa de ter a responsabilidade, porque você não tinha condições de saber se aquela focinheira que foi colocada no animal estava... você comprou naquele momento, né? Isso é matéria de livro. Agora, só a existência da lei, mesmo que, repito, mesmo que não tivesse a lei, ele responderia. Eu não sei como vai ser a conduta, né? Claro, ele fez até um vídeo, eu vi o vídeo dele na internet, explicando o que aconteceu, etc. Mas não exclui o que aconteceu com a criança. Buturão, só colocar aqui, eu conheço o Luciano há muito tempo. Né? Muito tempo. Né? Muito tempo, somos amigos, né? Há muito tempo. E nesse momento, a gente tem que voltar muito, pedir a Deus aí que essa criança se recupere o mais rápido possível, que tire esse trauma dela, da mãe, da família. É um negócio terrível, né? Eu imagino que deve ter sido para a mãe e para a criança isso. Agora, eu conhecendo o Luciano, tive a honra de estar com ele grande parte dos últimos 15, 20 anos aí, e o que esse rapaz está sentindo hoje, vocês não têm noção. Ele tem 2 netinhos, ele é apaixonado por criança, ele está se sentindo, sabe, ele sabe das responsabilidades que ele tem, ele sabe disso, sem dúvida, né? Claro. Mas é um momento de uma dificuldade enorme, enorme. Eu tenho certeza que se ele pudesse voltar no tempo, nada disso teria acontecido. Claro. Ficaria em casa, né, e deixaria o cachorro lá guardadinho, sem dúvida nenhuma. Eu queria dar um abraço aqui ao Pedro Filetti, né, acompanhando a gente. Ele manda uma foto aqui, focada no Marcos Santana, tá certo? Veja que eu não estou mentindo, tá certo? Rapaz, olha aqui a foto aqui. Coisa de Clarividente, agora é clarividente. O clarividente Marcos Quando você Santana. anunciá-lo... Guarda esse santinho aí. Tá ali a Alessandra me dando tchau, estamos indo embora, agradecendo a você, ao Tair, né? Ao nosso Obrigado. doutor Joaquim. Abraço, Joaquim. Marcos Santana sempre Marcos. conosco, estamos sempre juntos, 1h30 da tarde, ao vivo, pela Santa Cecília TV, a reprise do Ponto de Vista é às 8 da noite, de segunda a quinta, e às sextas-feiras, à meia-noite. Tchau, gente. Obrigado.